Pois, meus amigos, tudo certo? Estamos aqui para falar um pouco sobre esse jogo do Juventude, a derrota por 2-1 de virada para o Fortaleza, porque se é verdade que até eu não estive acompanhando esse jogo, eu acho interessante falar sobre as circunstâncias, o resultado e os desdobramentos. Antes de qualquer coisa, saudando o Perico Auto Center, o melhor das películas 3M está na Perico, chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Perico tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição em ar comprimido, lojas em Caxias e Bento, fone WhatsApp 54 99234 2129 ou Instagram, Evolusul Compressores. Bom, o que pega é o seguinte, o Juventude com essa derrota para o Fortaleza, ele agrava o seu quadro na zona de rebaixamento. Porque se é verdade que o Santos segue com 28, o Atlético com 29, eles estão perto da zona de rebaixamento, o Juventude perde uma posição, aliás, perde duas, né? Porque ele até o meio de semana era o primeiro dentro da zona de rebaixamento, hoje ele é o penúltimo. Hoje tem Vitória 25, Fortaleza 24, passou o Juventude com essa vitória, o Juventude 23, à frente apenas do Sport, que tem 16. Eu quero dizer com isso, se é verdade que o Atlético tem 29 e o Santos tem 28, estão próximos da zona de rebaixamento, é verdade também que tem mais gente entre o Juventude e esses times que estão ali fora. Isto é, Juventude em alguns jogos que a gente não pode contar muita coisa, embora nada no futebol é impossível, mas o Juventude que jogaria contra a equipe do Palmeiras num jogo em que ele iria de franco atirador, agora ele precisa pontuar. É o jogo do sábado que vem, jogo atrasado, ainda do primeiro turno, e é um jogo que o Juventude passa a ter alguma necessidade. Isto é, confrontos como esse, como o que vai ter com o próprio Fluminense lá no dia 16, que também é um jogo bônus, o Juventude passa a ter alguma obrigação, ele vai ter que buscar fora de casa o que ele perdeu no Jacone. Um jogo em que ele teve no primeiro tempo 51 a 49% de posse de bola, isso ele teve inclusive mais produção ofensiva, marcou um gol logo cedo com o Rafael Bilu, teve um pênalti desperdiçado pelo Gilberto, defendido pelo goleiro Breno da equipe do Fortaleza, podia ter o Juventude no primeiro tempo encaminhado a vitória e até abrindo margem, mas ficou só no 1-0. No segundo tempo não repetiu a boa atuação na primeira etapa, foi o time do Fortaleza que teve 54 a 46% de posse de bola e que conseguiu a virada com o Mancuso aos 26 e o Bareiro aos 40 minutos. O Juventude teve no cômputo números melhores no jogo, teve 16 a 8 finalizações, 8-1 em escanteios, teve 3-2 em chances claras, mas quem ganhou o jogo foi o time que melhorou e que jogou mais no segundo tempo, que é o time do Fortaleza. Um resultado que pode ser emblemático. O repórter Bruno Muck perguntou isso para o Thiago Carpini, ele respondeu desse jeito. Eu não acredito muito em partidas emblemáticas que marcam um descenso ou marcam uma permanência. Eu acredito no jogo a jogo, mesmo porque eu falei isso desde o começo. Se eu não acreditasse, eu não teria vindo. E eu sigo acreditando. Eu sabia da dificuldade que eu encontraria. Tanto que nas primeiras partidas, quando a gente fez uma pontuação muito boa, por muitos momentos, eu tentei controlar a euforia de todos e dizer: calma, calma, é só o começo. O começo é difícil, nós pontuamos, mas a gente sabe que vai ter oscilação e alguns erros eles vêm sendo recorrentes, né? As coisas vêm acontecendo muito antes da minha chegada. Se não tivesse acontecido, talvez eu nem aqui estaria. Então eu vim para ajudar, pelo respeito, o carinho que eu tenho pelo Juventude, primeiro ponto, pelo nosso torcedor, por tudo que eu já vivi aqui. Estou muito incomodado, assim como os atletas, e porque eu realmente acredito. Senão, estava numa zona muito confortável, poderia talvez não abraçar esse desafio e pular junto nessa empreitada, e nós vamos lutar até o final. Não tem vitória nem derrota emblemática. Para mim hoje é jogo a jogo, esse jogo ficou para trás, não fomos competentes o suficiente para segurar o resultado ou até ampliá-lo, então agora a gente tem que pensar na próxima partida, e a única coisa que eu peço para os atletas é exatamente o que eu falei na pergunta anterior, luta, entrega, disposição, os 90 minutos, os que entram, os que começam, os que não começam, porque foi dessa maneira que a gente fez bons jogos aqui, e que o torcedor, é difícil pedir isso, mas
que não jogue a toalha, não quebre esse elo, porque com o torcedor nos apoiando já é muito difícil, e sem, com vaias, com críticas, a gente entende a indignação, mas vai se tornar tudo muito mais difícil. E só uma aspas, já estava muito difícil antes da minha chegada. Eu vim para tentar ajudar e espero que as pessoas de alguma maneira ajudem também, porque a gente precisa muito do nosso torcedor e do fator casa novamente. Tá aí o Thiago Carpini, que está mexendo muito no time do Juventude, né? E algumas questões que em algum momento deram certo, ele não repete. Nenê, nos jogos no Jacó, ele estava gastando a bola. Agora ele tem entrado no segundo tempo, não é mais uma peça para começar, como começou contra o Vasco, por exemplo, no jogo que o Juventude ganhou. O Talhari perde espaço para o Gilberto, e aí o Talhari é um jogador que oscila, assim, mas a produção dele ainda, eu penso que é maior e melhor que a do Gilberto, ele colabora mais para o time. O Reginaldo também perdeu vaga para o Igor Formiga. Tem algumas mudanças que o Carpini fez que eu acho que não deveria ter feito. O Reginaldo continua, para mim, sendo o lateral mais equilibrado. Eu não estou nem fazendo análise individual, estou falando da mecânica de jogo do Juventude, onde eu prefiro, sim, a participação do Reginaldo como marcador, e até gosto bastante do Igor Formiga entrando um pouco mais adiantado numa segunda linha. Vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Foi uma derrota que deixou o torcedor do Juventude muito preocupado, e o Juventude, sim, uma condição que já era complicada e que ficou mais difícil ainda dentro do Campeonato Brasileiro.